Você sabe identificar uma pessoa com transtorno da personalidade antissocial, também conhecido como psicopata? Se não sabe, é só ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te contar todos os sinais que você precisa prestar atenção. A característica principal do transtorno da personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação do direito dos outros, o qual surge na infância ou na adolescência e persiste por toda a vida adulta. O primeiro sinal de alguém com transtorno da personalidade antissocial é não tem êxito em ajustar-se às normas sociais referentes a comportamento legal. O que é isso na prática? O indivíduo pode repetidas vezes praticar atos que são passíveis de detenção, como, por exemplo, destruir propriedade alheia, roubar, assediar outras pessoas ou mesmo ter algumas ocupações ilegais. Segundo, eles com frequência enganam e manipulam para obter ganho pessoal ou prazer pessoal. Eles podem mentir reiteradamente, eles podem trapacear, fazer maldades. São comportamentos esperados em pessoas com esse transtorno da personalidade. E nesse ponto é interessante prestar atenção porque eles podem exibir um charme desinibido, eles podem utilizar-se de palavras difíceis e acabar ludibriando pessoas que não sabem acerca daquele assunto que ele está falando. Então, essa é uma forma que ele tem de se comportar para conseguir enganar as pessoas e manipulá-las. O terceiro ponto é um padrão de impulsividade que pode ser manifestado por fracasso em fazer planos para o futuro. E aí as decisões são tomadas no calor do momento, sem analisar quais são as consequências para ele e para outras pessoas. Isso pode levar a mudanças repentinas de emprego, de relacionamentos e de moradia. Esses indivíduos, eles também tendem a ser irritáveis e agressivos. Podem, então, envolver-se repetidamente em lutas corporais ou cometer atos de agressão física. Aí a gente pode incluir espancamento, por exemplo, de cônjuge, de filhos. E aqui a gente não vai considerar atos de violência que tenham a finalidade de proteger a própria vida ou a vida de outras pessoas, tá certo? É no caminho oposto mesmo. E aí você está se surpreendendo com o tanto de comportamentos ruins que vêm decorrentes desse transtorno da personalidade? Você não viu nada ainda. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você precisa aprender estratégias para lidar com pessoas que têm esse perfil comportamental. Agora vamos ao próximo sinal. Eles também demonstram descaso pela própria segurança ou pela segurança do outro. Isso pode ser visto, por exemplo, na direção perigosa, que acontece muitas vezes, ou no uso de substâncias para dirigir carro, e aí eles não se importam, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que elas estavam realmente com um parceiro, né? Essa pessoa estava com um parceiro e os filhos no carro, e ele dirigia em altíssima velocidade, fazendo muitos zigue-zagues e rindo, achando aquilo extremamente engraçado. Ah, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Então, isso, infelizmente, é comum de acontecer. Outra coisa, eles podem se envolver em atos sexuais ou uso de substâncias que podem trazer diversas consequências nocivas para a sua vida, mas eles naturalizam esse tipo de comportamento. Eles podem ainda ser irresponsáveis e exploradores nos relacionamentos sexuais. Pode ter tido ainda a história de ter vários parceiros sexuais sem nunca ter tido um relacionamento monogâmico. O sexto ponto, eles tendem a ser reiterada e extremamente responsável, ou seja, são muito irresponsáveis e isso acontece diversas vezes. Aqui a gente tem, por exemplo, um período de desemprego muito longo, seja porque ele não considera que as oportunidades disponíveis estão à altura dele, ou mesmo por abandono de diversos empregos sem ter uma possibilidade realista de encontrar um outro emprego.
Aqui também pode ter diversas ausências no trabalho, sem que haja uma justificativa plausível, irresponsabilidade financeira indicada, por exemplo, pela inadimplência, ou um fracasso em sustentar regularmente os seus filhos ou outras pessoas que também dependam dele. O sétimo ponto é que eles demonstram pouco remorso pelas consequências de seus atos. Podem, por exemplo, ser indiferentes ao fato de terem roubado, maltratado, ferido alguém, até mesmo racionalizando de um modo superficial esses acontecimentos, né? Como, por exemplo, dizendo que a vida é injusta ou perdedores merecem perder. Eles usam realmente esse tipo de expressões para justificar os seus atos e expressar essa falta de remorso em relação à consequência que os seus atos trouxeram para a vida de outras pessoas. Ou ele pode ainda culpar as vítimas por serem tolas, desamparadas ou mesmo merecedoras do destino que elas tiveram ao se encontrar com eles. É realmente de ficar com o cabelo em pé, vendo o tanto de coisa que pode acontecer a partir de um relacionamento com uma pessoa com perfil de transtorno da personalidade antissocial. Também é importante considerar que o comportamento antissocial não deve ocorrer exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou de transtorno bipolar. É importante que seja um padrão desse comportamento, porque quando a gente está falando de transtorno da personalidade, nós estamos falando de um padrão de comportamento e não de acontecimentos esporádicos, tá certo? Nono ponto, o padrão de comportamento antissocial, ele continua até a vida adulta. E para que esse diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial seja confirmado, o indivíduo ele deve ter no mínimo 18 anos de idade. Então, não se pode dar o diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial sem que o paciente, sem que a pessoa, ela tenha pelo menos 18 anos de idade. E também é importante que ele tenha apresentado alguns sintomas do transtorno da conduta antes dos 15 anos de idade. O transtorno da conduta envolve um padrão repetitivo e persistente de comportamento no qual os direitos básicos dos outros ou as regras que são consideradas apropriadas para a sociedade, especialmente para o indivíduo naquela idade, elas acabam sendo violadas. E os comportamentos característicos específicos do transtorno da conduta se encaixam pelo menos em uma de 4 categorias, que são agressão a pessoas ou animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo, ou violação grave de regras. Então, pelo menos em uma dessas 4 categorias, o indivíduo, até os 15 anos de idade, ele já precisa ter tido algum comportamento disfuncional aí, tá certo? Para que o diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial seja dado lá na fase adulta. E aí, o que você achou desses sinais? Chegou a lembrar de alguém? Eu, sinceramente, espero que não, porque o convívio com pessoas com esse transtorno da personalidade é realmente devastador. Mas eu vou ficar por aqui e agora eu quero lembrar para você de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal se você precisa desenvolver estratégias para lidar com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Se cuida!